Olá pessoal, boa noite. Espero que os senhores estejam aí conseguindo me ouvir. Dizer que uma vez mais é um prazer, uma satisfação poder conversar com vocês a respeito do direito processual civil, na nossa disciplina cumprimento de sentença e execução civil. Na semana passada, retrasada, nós tivemos a oportunidade de concluir a parte relativa à execução, propriamente dita, com seus aspectos gerais, a teoria da execução. E agora nós iremos iniciar a parte pertinente ao cumprimento de sentença, propriamente dita. Eu peço que os senhores deixem os recados, deixem as indagações através do bate-papo. Eu retirei aqui, nesse momento, o áudio, para que nós tenhamos aqui mais qualidade em relação à nossa aula, de modo que as perguntas serão respondidas de acordo com o que vocês escreverem aqui no bate-papo. Disponibilizei material, como o senhor já tem conhecimento, nós vamos ter material complementar também, que será oportunamente disponibilizado. Para hoje, nós vamos trabalhar o segundo arquivo de slides referentes a cumprimento de sentença. Primeiramente, importante deixar assentado que o cumprimento de sentença tem as regras disciplinadas a partir do artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. E qual é a diferença básica entre o cumprimento de sentença e a execução? Além do procedimento, que são procedimentos distintos, no caso de uma execução, nós temos um título executivo extrajudicial. No caso de cumprimento de sentença, esse cumprimento de sentença ele é balizado por um título executivo judicial. Então, a principal diferença entre o cumprimento de sentença e a execução é a natureza do título executivo. Muito embora o escopo, o objetivo tanto da execução como do cumprimento de sentença seja o mesmo, que é a satisfação da pretensão do credor, assim reconhecida no título executivo. Nós vamos, primeiramente, traçar alguns paralelos importantes em relação ao cumprimento de sentença, para que nós possamos, em seguida, falar de uma forma mais específica relativamente a esse importante instituto. Conforme eu havia mencionado para os senhores, as regras que estão dispostas lá no artigo 513 do Código de Processo Civil. E é importante dizer que, no que diz respeito ao cumprimento de sentença, todas as regras que não forem específicas relativas a esse cumprimento, elas serão basicamente buscadas lá referente à parte da execução civil propriamente dita, prevista no livro 2 da parte especial do Código de Processo Civil. É dizer, as regras gerais da execução, elas se aplicam subsidiariamente ao cumprimento de sentença. Pois bem, pessoal, dentro dessa dinâmica, nós podemos aí, com tranquilidade, observar que o cumprimento de sentença ele pode decorrer de um título executivo definitivo ou provisório. Quando se tem um título executivo ou provisório? O título ele é definitivo quando houve um trânsito em julgado da sentença. Isso é, aquela sentença ela não é mais suscetível de recurso. Todos os prazos recursais se esgotaram. E ela é provisória quando a sentença ainda não transitou no julgado, existe um recurso em andamento, em relação a esse recurso, a lei dota apenas efeito devolutivo, ou seja, o recurso não é dotado de efeito suspensivo ou não foi concedido, no caso específico, efeito suspensivo ao impulso recursal. Então, nesses casos, as regras pertinentes ao cumprimento provisório de sentença, nós tivemos a oportunidade de trabalhar anteriormente
falando de forma bem específica sobre elas. Hoje nós iremos trabalhar especificamente a questão relativa ao cumprimento de sentença definitiva. E a primeira característica do cumprimento de sentença definitivo é a necessidade de requerimento do credor. O que é isso, professor? O cumprimento de sentença, ele não se inicia de ofício, ele não pode ser iniciado de ofício. Então, se tratando de cumprimento de sentença definitivo, uma vez transitada em julgado a sentença, ou o acórdão, ou a decisão monocrática, é necessário que o credor inicie o cumprimento de sentença, ou seja, requeira o cumprimento de sentença. Haja vista que a autoridade judiciária não pode fazê-lo de ofício. Então, nesse particular, o primeiro ponto é a necessidade do requerimento do exequente. Nós vamos verificar o formato dessa petição de cumprimento de sentença, mas antes disso, uma vez requestado o cumprimento de sentença, estando a petição nos moldes da lei, qual ato deve ser proferido pelo juiz? A sentença transitou em julgado dentro do processo, o credor requereu o cumprimento de sentença, a petição está apta, preenche ali os requisitos previstos em lei. O que o juiz deve fazer? O juiz deve ordenar a intimação do devedor, para que o devedor possa cumprir a sentença. Professor, como que se dá essa intimação do devedor para o cumprimento de sentença? Nós temos a rigor, pessoal, quatro possibilidades de intimação do devedor para o cumprimento de sentença. A primeira delas se dá através de publicação no Diário da Justiça eletrônico, na pessoa do advogado constituído nos autos. Essa é a que ocorre em regra. Não há necessidade de intimação pessoal, de modo que, tendo o advogado constituído nos autos, essa intimação será feita via publicação no Diário da Justiça eletrônico. Segundo, por carta, com aviso de recebimento. Isso quando o devedor ele é representado pela Defensoria Pública ou não tiver advogado constituído nos autos. Então, se o devedor ele está representado pela Defensoria Pública, o legislador entendeu que, nesse caso, há uma dificuldade por parte do defensor público de fazer contato já com o cliente privado. Então, nesse caso, a lei exige que haja a intimação através de carta de intimação para o recebimento. Ou quando a parte não tiver procurador constituído nos autos. Quando isso pode ocorrer, pessoal? Quando, por exemplo, durante o trâmite processual, o advogado renunciou aos poderes que foram outorgados e a parte não regularizou a representação processual, muito embora devidamente intimada para tanto. Outra hipótese, o réu, o devedor, ele é rebelde, ou seja, ele não contestou os pedidos iniciais e, de consequência, também não constituiu o advogado para esse fim. Ou seja, não tendo ele procurador nos autos, será, nessas circunstâncias aí, intimado via carta. Aqui tem uma ressalva, pessoal. Essa intimação via carta, com aviso de recebimento, ela não ocorre nas hipóteses de citação por edital, que nós vamos daqui a pouco dissertar um pouco sobre essa situação. A terceira possibilidade, através de meio eletrônico. Se a parte não foi possível fazê-la via advogado, ela não tem procurador constituído, mas está cadastrada no sistema do Tribunal de Justiça para que possa receber as intimações eletronicamente, então, nesse caso, a intimação pode ocorrer pela via eletrônica. E, por fim, ele vai ser citado aí por edital, quando, uma vez citado por edital na fase de conhecimento, ele tiver sido rebelde, isto é, citado por edital, ele não compareceu para responder, para exercer o contraditório e a defesa no âmbito processual. Então, nesse particular, pessoal,
uma vez citado por edital no âmbito da fase de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença, será necessária nova publicação de edital. Lembrando que, se o réu atender ao edital e constituir advogado, apresentando contestação, ou mesmo a qualquer tempo integrando a relação jurídica processual antes do cumprimento de sentença, não será expedido novo edital, ele será intimado na pessoa do advogado. Então, todas essas hipóteses que nós listamos, elas são hipóteses que somente se aplicarão de forma alternativa. Qual que é a primeira possibilidade? Na pessoa do advogado constituído nos autos por publicação no Diário da Justiça eletrônico. Qual que é a segunda possibilidade? Por carta com aviso de recebimento. Nós temos duas hipóteses. Quando a parte não tiver advogado constituído ou quando a parte estiver representada pela Defensoria Pública. Terceira hipótese, por meio eletrônico, se a parte assim o for, devidamente cadastrada, e não tiver procurador constituído. E, por fim, pela via editalícia, quando a parte citada por edital na fase de conhecimento não compareceu, ou seja, tornou-se revel, o processo caminhou, transitou em julgado sem a participação da parte, e nessas circunstâncias, o que vai acontecer? Nova publicação de edital para a fase de cumprimento de sentença. Então, são essas aí observações em relação ao cumprimento de sentença propriamente dito, no que diz respeito à intimação, e é importante que os senhores aí, de fato, tenham essa concepção dessas possibilidades de intimação. Então, nós temos aqui duas informações primordiais que nós podemos extrair dessas primeiras ilações. Quais são elas? Primeiro, necessidade de requerimento do cumprimento de sentença. Ou seja, o cumprimento de sentença não se inicia de ofício. Segundo, necessidade de intimação do devedor para o cumprimento de sentença. Essa intimação deve seguir esse trilhar, essa ordem, de acordo com o que foi, inclusive, questionado aqui pela Bruna. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso? Outra situação importante, pessoal. Vamos considerar que o devedor ele alterou o seu endereço no curso do processo sem comunicação prévia ao juízo. Uma das obrigações das partes no processo civil é no sentido de que, havendo alteração, modificação de endereço, comunique previamente o juízo. Então, pessoal, sempre que houver uma alteração de endereço, é necessária essa comunicação. E, às vezes, a parte muda de endereço e não avisa o advogado. O advogado passa a não ter conhecimento paradeiro do seu próprio cliente. Isso acontece muito. O que é importante fazer? No contrato de honorários, colocar uma cláusula no sentido de que qualquer comunicação, qualquer alteração relativa ao endereço deve ser previamente comunicada ao advogado para informação nos autos, sob pena do advogado não responder por prejuízos decorrentes de intimação pessoal. É lógico que, em regra, pessoal, as intimações são feitas pelo advogado, na pessoa do advogado, mas podem ocorrer situações, por exemplo, para um depoimento pessoal da parte de audiência de instrução, a parte tem que ser intimada pessoalmente. A parte contrária recolhe as custas para a intimação, porém, a carta volta em virtude de alteração de endereço. O juiz pode até mesmo aplicar a pena de confissão, caso a parte não compareça à audiência para prestar depoimento pessoal. Por quê? Porque considera-se intimada. Se a parte mudar de endereço e não comunicar ao juízo, considera-se intimada. Então, nessas circunstâncias, pessoal,
muito importante a atualização do endereço da parte, uma vez que, se não houver essa atualização, aquela intimação poderá ser convalidada, mesmo não tendo sido recepcionada pela parte. Mesmo se tratando de carta, a carta foi devolvida ao remetente sem qualquer cumprimento. Ok, meus amigos? Outra observação importantíssima. Se nós temos uma situação em que a sentença transitou em julgado e se passou mais de 1 ano do trânsito em julgado, isso acontece? Às vezes acontece. Sentença transitou em julgado, o juiz não pode tomar providências de ofício, a parte que ganhou a causa se manteve inerte, não requereu o cumprimento de sentença. O que vai acontecer com esse processo? Esse processo vai ser arquivado. A parte passando mais de 1 ano e ingressando com o cumprimento de sentença, qual providência deve ser adotada, pessoal? A intimação por carta. A intimação por carta do devedor. Nesse caso, pessoal, por que deve ocorrer a intimação por carta? Porque já se passou muito tempo e há uma presunção de que, eventualmente, o advogado outrora constituído não possa ter mais contato com o seu cliente, já que, em tese, a prestação de serviço possa ter concluído com o trânsito em julgado. Então, nesse caso, se o credor demorar mais de 1 ano para ingressar com o cumprimento de sentença, é necessário que haja a intimação da parte via carta. Bom, pessoal, aqui nós temos, no ponto seguinte, a questão relativa ao fiador, propriamente dito. Nós estamos aí justamente no artigo 513 do Código de Processo Civil, como bem imposto pela Aline. Fiador, co-obrigado ou corresponsável que não participou da fase de conhecimento, ou seja, ele não foi citado, não teve oportunidade de se valer do contraditório da ampla defesa, ele pode figurar no polo passivo do cumprimento de sentença? A resposta é negativa. Nesse caso, não pode. Não pode por quê? Porque ele não teve oportunidade de se defender. Então, se a parte não incluir o fiador, o co-obrigado ou o corresponsável no processo de conhecimento, não poderá fazê-lo na fase de cumprimento de sentença. Isso costuma acontecer bastante, pessoal, nas situações afetas à arbitragem. E aqui, por se tratar de regra pertinente ao cumprimento de sentença, também irá se aplicar. Contrato de locação tem uma cláusula compromissória. Como que é uma cláusula compromissória no contrato de locação? As partes elegem a primeira corte de conciliação e arbitragem, sediada na rua tal, cidade tal, para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente pacto, seguindo as regras da Lei 9.307/96. Nesse caso, nós temos uma cláusula compromissória. Se nós temos uma cláusula compromissória, as partes devem buscar, antes de mais nada, a conciliação, e não havendo a conciliação, devem buscar guarida para a solução dos conflitos junto à corte de arbitragem instituída para tal fim. Nesse caso, pessoal, se nesse contrato de locação existir fiador, e se o fiador não tiver sido arrolado no polo passivo do processo, transitar em julgado a sentença arbitral, iniciado o cumprimento de sentença, que é no juízo civil, no âmbito do Poder Judiciário, nesse caso, o devedor não poderá, fiador não poderá ser incluído no cumprimento de sentença. A obrigação dele desaparece, pessoal? Não desaparece. Nesse caso, para uma eventual inclusão do fiador, seria necessária a propositura de uma outra ação com o mesmo tema para que o fiador tenha a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Então, pessoal, diante dessa situação, muito cuidado. Somente tenho legitimidade
passiva causa para a execução aqueles que figuraram no polo passivo da relação jurídico-processual. Somente tem legitimidade para o cumprimento de sentença aqueles que figuraram no polo passivo da ação de conhecimento. Pessoal, é possível a ampliação subjetiva do polo passivo no âmbito do cumprimento de sentença? A resposta é positiva, é possível, desde que haja uma desconsideração da personalidade jurídica. Essa desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ocorrer com base no artigo 50 do Código Civil ou com base no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Então, se houver uma desconsideração da personalidade jurídica, é possível uma ampliação no polo passivo da relação jurídico-processual. Mas como que se dá essa desconsideração propriamente dita? Ela é automática? Ela é automatizada? Não. Não é automática, não é automatizada. Deve se dar através de um incidente processual, respeitando-se o contraditório e a autodefesa. Quer dizer, somente depois de julgado esse incidente é que, de fato, a parte poderá ser incluída no polo passivo da execução. Então, se o devedor ele não figurou no processo de conhecimento, ele não tem legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Se for uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, somente poderá haver a sua inclusão após o respectivo incidente, com sua respectiva inclusão, para, assim, uma vez observado o contraditório de defesa, ser ele incluído. Então, a hipótese de ampliação subjetiva do polo passivo do cumprimento de sentença somente pode ocorrer na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser direta ou inversa. A direta, via de regra, ocorre quando o sujeito tem um patrimônio pessoal todo locado numa pessoa jurídica. Então, nesse caso, busca-se, nessa situação, essa é a inversa, né? Busca essa situação para buscar o patrimônio da pessoa jurídica. E na direta, a pessoa jurídica é a devedora, mas o indivíduo tem patrimônio pessoal. Desconsidera-se a personalidade jurídica da empresa para alcançar o patrimônio pessoal do indivíduo. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos? Temos mais uma observação. Na hipótese do empresário individual, empresa individual, nesse caso, não sendo empresa individual de responsabilidade limitada, sendo apenas um empresário individual, ele responde com o seu patrimônio. Então, se figurar no polo passivo apenas o empresário individual, é possível que haja penhora em relação ao seu CPF também, CNPJ e CPF, porque nesse caso o patrimônio entre um e o outro se confundem, que sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Alguma dúvida, pessoal? Estamos tranquilos por aqui? Estou vendo que não estamos tendo perguntas, né, pertinentes a essa situação. Vamos agora revisar quais são os títulos executivos judiciais previstos no Código de Processo Civil. Artigo 515 do Código de Processo Civil. Nós temos lá, pessoal, artigo 515, os títulos executivos judiciais. Primeiro deles, decisão proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de pagar quantia
de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Basicamente, pessoal, mais de 90% dos títulos executivos judiciais são sentenças proferidas no processo civil que reconheçam a obrigação de pagar. Essa é a grande hipótese que ocorre na maioria dos casos, a obrigação de pagar. Mas pode ser uma obrigação de fazer, pode ser uma obrigação de não fazer, ou uma obrigação de entrega de coisa. E nós temos regras específicas para cada uma dessas modalidades de cumprimento de sentença. A segunda hipótese, decisão homologatória de autocomposição judicial. As partes, diante de um processo já existente, se autocompõem, ou seja, transam, chegam a um acordo. Nesse caso, o juiz verificando que não há nenhuma irregularidade no que diz respeito àquela transação, irá homologar o acordo. Uma vez homologado o acordo, o processo será extinto com resolução de mérito e, nesse particular, nesse caso, nós temos aí um título executivo judicial. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Ao invés de existir um processo antes deles, as partes, de forma extrajudicial, chegaram a um acordo. Mas, para dar mais garantia àquele acordo, para que aquele acordo se tornasse um título executivo judicial e não extrajudicial, porque o título referendado pelo advogado, o documento referendado pelo advogado das partes, ele constitui o título executivo extrajudicial, mas as partes queriam um título executivo judicial. O que tem que fazer? Leva-se esse pedido para que seja homologado judicialmente. O juiz homologou, nós temos aí um título executivo judicial. Formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros, os sucessores, a título singular ou universal. Formal e a certidão de partilha também é um título judicial. Nessa situação, uma vez exarado, formal ou a certidão, é o documento apto para que, por exemplo, no inventário, o cartório possa fazer o respectivo registro junto à matrícula imobiliária. Quer dizer, o herdeiro obteve lá no inventário determinado imóvel para ele, basta levar o formal de partilha no registro imobiliário para que seja feita a respectiva averbação daquele formal de partilha, transferindo aí, então, nessa situação, a propriedade do imóvel respectivamente posto naquele processo judicial. Outra hipótese, pessoal, o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Perito realizou um trabalho pericial, ficou ajustado que o pagamento seria realizado ao final dos trabalhos. Foi homologado, o juiz determinou a intimação da parte para pagar e não houve pagamento. O perito tem o executivo judicial e, a partir daquele documento, ele vai poder fazer o cumprimento de sentença em relação àquela deliberação. Então, qualquer auxiliar da justiça que tiver um crédito, ao juízo, nós temos aí um título executivo judicial. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Nós falamos bastante a respeito desse título, né? Uma vez transitada em julgado, a sentença penal condenatória, essa condenação no âmbito criminal faz coisa julgada no cível. Fazendo coisa julgada no cível, é possível que a parte ingresse com o cumprimento de sentença. Lembrando que nessa hipótese, pessoal, como a indenização fixada no juízo criminal é um valor mínimo, a parte pode ingressar por uma liquidação de sentença a fim de se chegar ao quanto indenizatório mais específico que diz respeito aos feitos indenizatórios antes da fase de cumprimento de sentença propriamente dita. Além disso, pessoal, a sentença arbitral, que nós acabamos de mencionar, ou seja, aquela proferida no âmbito da arbitragem, Lei 9.307/96. As partes renunciam à possibilidade de discussão
de determinado litígio no âmbito do Poder Judiciário. Nós temos aí o direito patrimonial disponível, isso é, que a parte pode, nessa situação, não mais ter essa obrigatoriedade, a parte pode existir, e uma vez feita a cláusula compromissória e submetido o litígio até a arbitragem, nessa situação, aquela sentença arbitral proferida terá força de título executivo judicial. Sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. O que é a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, pessoal? É aquele julgamento que foi feito fora do Brasil, ou seja, uma sentença estrangeira, para que produza efeitos no Brasil, ela precisa, após uma série de requisitos, ser homologada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma vez homologada pelo STJ, ela passa a produzir seus efeitos em território brasileiro. Nesse caso, então, resolvida a questão, nós temos um título executivo judicial. Qual que é a observação importante em relação à sentença estrangeira homologada pelo STJ? A competência para o cumprimento de sentença é da Justiça Federal, ok? Nesse caso aí, obrigatoriamente, é da Justiça Federal, por força do que preconiza o artigo 109 da Constituição Federal. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão do cumprimento à carta rogatória pelo STJ. Então, se for uma decisão estrangeira e tiver uma liminar, por exemplo, e for determinado e cumpra-se pelo STJ, nesse caso também nós temos aí um título executivo judicial, embora não tenhamos uma sentença propriamente dita. Nós temos aí uma decisão interlocutória. Então, são esses, pessoal, os títulos executivos judiciais previstos em lei. Basicamente, como eu disse, na grande maioria dos casos, nós temos sentença proferida no processo civil, obrigação de pagar. Essa é a grande maioria dos casos e é a situação que nós iremos iniciar. No que diz respeito a esses títulos, em todos eles, com exceção das hipóteses de sentença penal condenatória, sentença arbitral e sentença estrangeira ou decisão interlocutória estrangeira, nessas hipóteses haverá necessidade de citação do devedor. Não há a possibilidade de intimação do devedor naquelas circunstâncias lá do artigo 513 do Código de Processo Civil. Por que não há essa possibilidade, pessoal? Porque não existiu processo civil em primeiro grau no território brasileiro. No caso da sentença penal condenatória transitada em julgado, o processo tramitou uma vara criminal, não tramitou um juízo civil. Então, nessa situação, não há como você intimar com o advogado, até porque não se tem advogado constituído. Como é um novo processo, não é um desdobramento da relação jurídica processual anterior, há necessidade de citação. E o mesmo raciocínio vale para a sentença arbitral, sentença estrangeira e decisão interlocutória estrangeira. Então, nessas hipóteses, diferentemente das demais, não há de se falar em intimação do devedor, mas sim em citação do devedor para o efetivo cumprimento de sentença. Professor, mas se a sentença estrangeira, a sentença arbitral ou a sentença penal condenatória, ela é ilíquida, não se tem um valor certo para que haja um título executivo, precisamos ter o título líquido, certo e exigível. No caso dos títulos judiciais, ao contrário dos títulos extrajudiciais, admite-se a fase de liquidação de sentença. Então, se esses títulos judiciais forem ilíquidos, ou seja, não se puder apurar com base em meros cálculos aritméticos o valor da efetiva condenação, nesse caso aí, dar-se-á início à fase de liquidação de sentença. E nessa fase de liquidação de sentença, irá se apurar o quanto especificamente para o cumprimento de sentença.
Tratando-se de liquidação de sentença, penal condenatória, estrangeira, arbitral, haverá a citação do devedor para que possa responder a essa liquidação. Outra situação, pessoal, que acontece muito na prática. O processo é resolvido, mas de um fato que não tem nada a ver, propriamente dito, com o processo. Um fato totalmente distinto, mas é um problema, um litígio que envolve as partes. E às vezes esse acordo não sai por conta de um outro problema. Vamos aí considerar. Nós temos lá o processo de família, tem um acordo aí pertinente a alimentos, uma discussão de verba alimentar, porém, uma das partes se recusa a fazer o acordo, embora concorde com o valor, porque a outra parte fica atormentando ela com mensagens via WhatsApp, por exemplo. Então, as partes podem fazer um acordo no sentido de que as mesmas se abstêm de enviar mensagens uma para a outra, sob pena de multa. É possível se realizar um acordo em relação a um fato estranho. Vamos dizer que nós tenhamos aí uma parte estranha ao processo, alguém que não esteja vinculado ao processo, mas tem interesse na autocomposição. E as partes têm interesse que sobre essa pessoa também haja a possibilidade de resolver o problema. Esse terceiro pode ser incluído na relação jurídica processual e, de consequência, pode ser realizado o acordo em relação a esse terceiro. O que vale, pessoal? Um acordo. Vale sempre um acordo. Então, é possível que haja nessa situação a resolução do problema. Vamos dizer aí que nós tenhamos uma obrigação de natureza solidária. O credor, ele incluiu apenas uma das partes. Vou colocar um exemplo aqui que acontece bastante na prática. O veículo novo, ele sofre um problema técnico. É levado para a concessionária e é feito o conserto, mas a mesma falha é verificada. Houve uma falha ali na peça que foi substituída. Pois bem, o consumidor ingressa com a ação judicial em face da concessionária diante daquela situação. Por força do que preconiza o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, há uma solidariedade entre o fabricante da peça, o fabricante do carro e a concessionária. Durante a audiência, para a autocomposição, a concessionária chama o fabricante para assumir aquela responsabilidade. Esse terceiro fabricante, que não foi enrolado no polo passivo do processo, ele pode figurar para fins de acordo? Pode. Então, a legislação processual civil permite que essa autocomposição judicial seja feita, inclusive, com um terceiro que não tenha sido arrolado no polo passivo ou ativo da relação jurídica processual. Por quê, pessoal? Qual é o objetivo da autocomposição? Evitar litígio, evitar lides. Se você já inclui uma pessoa que não foi inicialmente incluída para resolver o problema, o melhor a ser feito é resolver o problema. Não faz sentido que se inicie um novo processo na tentativa de se resolver o problema por algo que se pode resolver facilmente, sem qualquer tipo de situação. Então, é perfeitamente possível que um terceiro estranho ao processo possa, eventualmente, participar da autocomposição. E, nesse caso, a sentença que for homologatória desse acordo servirá aí para todos aqueles que figurarem na composição. Alguma dúvida, meus amigos? Estamos bem, estamos caminhando tranquilos. Estou vendo aqui que nós não estamos tendo muitas perguntas, não estamos tendo muitos questionamentos. O nosso feedback aqui não está 100%.
Estão ouvindo bem? Está tudo certo? Tranquilos? Muito bem, então. Vamos dar sequência. Competência. Competência para o cumprimento de sentença. Como que funciona a situação relativa à competência? Primeiro passo, pessoal. Se o processo iniciou nos tribunais, a competência de cumprimento de sentença será do tribunal. Por exemplo, a ação rescisória. A ação rescisória é uma ação de competência do Tribunal de Justiça, competência originária do Tribunal de Justiça. Então, o cumprimento do acordo da ação rescisória será feito no tribunal. Vamos dizer que a ação rescisória foi julgada improcedente e a Corte condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. O cumprimento de sentença relativo às custas e honorários de sucumbência será formalizado perante o próprio tribunal. Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Se, pessoal, nós tivemos um processo que iniciou em primeiro grau, obviamente, a competência para o cumprimento de sentença será do juiz de primeiro grau. Ah, professor, mas o processo foi até o Supremo Tribunal Federal e só terminou depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Independente, pessoal. Independente de em qual instância o processo finalizou. Se, de fato, o processo ele transitou em julgado, os autos retornam para que haja cumprimento de sentença e, nessa situação, o cumprimento será feito em primeiro grau. Então, pessoal, processo iniciou em primeiro grau, cumprimento de sentença será feito em primeiro grau, independentemente do órgão do Poder Judiciário em que houve o respectivo trânsito em julgado. Se transitou em julgado no Supremo, vai ser certificado o trânsito em julgado, o processo retorna para a instância de origem, para, na instância de origem, haja o cumprimento de sentença. No caso de causas de competência originária dos tribunais, ainda que comporte recurso para outro tribunal, uma vez transitado em julgado, o processo retorna para o respectivo tribunal, onde houve a origem do processo, para que, naqueles casos, seja de fato efetivado o cumprimento de sentença onde o processo se iniciou. E, por fim, pessoal, no juízo civil competente nas hipóteses de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira ou acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Nós tivemos aí uma sentença estrangeira homologada pelo STJ, Juízo Civil da Justiça Federal. Em todas as outras hipóteses, o juízo competente será, em caso aqui da sentença penal condenatória, o juízo civil estadual. Ok, pessoal? Algumas dúvidas, algumas observações. Vamos falar um pouquinho de foro shopping. Lembra-se do foro shopping? Princípio da competência. Como que se dá em relação a essa situação do cumprimento de sentença? São as mesmas regras pertinentes à execução. Aqui nós temos as regras semelhantes em relação a essa questão. Vamos dizer que o executado, o devedor, ele esteja residindo em outra comarca. Ou os bens do devedor estão localizados em outra comarca, diferente daquela em que o processo foi julgado, foi iniciado em primeiro grau. Nesse caso, meus amigos, pode acontecer de, eventualmente, a parte preferir o encaminhamento desse processo para o domicílio do devedor, ou para o local onde os bens do devedor se encontram localizados, porque os custos podem ser menores. Sabemos que os custos de uma carta precatória são elevados. Às vezes é demorado para se cumprir. Então a parte pode ingressar com cumprimento de sentença, existe essa prerrogativa prevista no Código de Processo Civil, no foro do domicílio do devedor. Ainda que
ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença junto ao juízo de determinada comarca. É possível a alteração da destinação referente a esse cumprimento de sentença, mediante opção do exequente. Então, nós temos aí o chamado foro shopping. É quando há mais de um juízo competente e, nessa situação, a eleição para a escolha do juízo será feita pelo credor, será feita pelo exequente, da forma como melhor lhe convir para a situação concreta. O mesmo vale, pessoal, nas hipóteses de obrigação de fazer ou de não fazer. No caso de obrigação de fazer ou de não fazer. Se nessa situação a obrigação deve ser executada, deve ser cumprida em uma outra comarca, o credor também pode, nessa situação, iniciar o cumprimento de sentença com base no artigo 516, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, em outra comarca. Não há nenhuma irregularidade, não há nenhuma ilegalidade no que diz respeito a esse aspecto. Ao revés disso, o que há? Nós temos aqui uma situação de celeridade. Nós temos aqui uma situação de razoável duração do processo. Ou seja, se, de fato, há a possibilidade de se obter maior celeridade escolhendo outro juízo para o cumprimento de sentença, em virtude aí do chamado foro shopping, é assim mesmo que escreve, foro shopping, no bate-papo para vocês, sem o acento, o devedor, nesse caso aí, ele vai ser demandado no endereço do juízo escolhido pelo credor, já que o credor tem essa prerrogativa. Estou vendo aqui a pergunta, no caso da sentença arbitral, vai seguir a regra geral de competência, né? O juízo civil da competência. Agora, se os bens do devedor, por meio de uma sentença arbitral, se encontram localizados em outra comarca, é possível também que o credor escolha outro juízo para o cumprimento da sentença arbitral. Mas a regra é a regra geral de competência, onde a sentença arbitral ela foi efetivamente exarada. Ok, meus amigos? Tranquilos? Eu acho que eu respondi aqui apenas para a Larissa, o foro shopping. Deixa eu colocar aqui para todos, né? Porque ela me fez uma pergunta aqui reservadamente. Vou colocar aqui para todos agora, né? Todos. Foro shopping. Eu vou escrever certinho para vocês, né? Foro shopping. No bate-papo. Foro shopping. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Aqui nós temos a possibilidade da escolha do respectivo juízo competente pelo exequente, a despeito do local onde a sentença transitou em julgado, pessoal. Tranquilos? Alguma dúvida, alguma observação? Penso que não, né? Vocês estão bem atentos aqui à nossa aula. Então está indo tudo muito bem por enquanto. Vamos tomar aqui uma água. Estou vendo que nós temos aqui 33 participantes apenas. Cadê o restante da turma, pessoal? Cadê a turma? Estou vendo que a turma aqui está fora. Muitos aqui. Está achando live? Live de quem? Eu vou pegar meu violão e fazer uma live para vocês também, daqui a pouco também. Fiquem tranquilos. Está vendo live de quem hoje? Ó, eu vou fazer sim. Vou fazer uma live para vocês. Vocês não querem, não? Toque e canto aqui que é uma beleza, viu? Vocês não viram ainda a minha qualidade. Eu sou bom, tudo que eu faço sou bom. Vocês vão ver. Dá para fazer isso aqui, fica bacana, viu? Fica bacana, fica bacana. Bom, vamos dar sequência, pessoal.
Ponto. Você pode minimizar aqui, quero minimizar assim. Protesto da sentença. Sentença pode ser levada a protesto, ela pode ser protestada. O que é isso, pessoal? É como se fosse um título de crédito mesmo protestado, no cartório de protesto. É possível o protesto da sentença. Para tanto, é necessário que tenha transitado em julgado a sentença e também tenha transcorrido um prazo para pagamento voluntário. Ou seja, a sentença somente pode ser protestada depois do respectivo trânsito em julgado e depois de transcorrido em branco o prazo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Qual que é a regra, pessoal? O exequente ele tem que solicitar uma certidão de inteiro teor da decisão, da sentença, que vai ser fornecida pela serventia judicial, no prazo de até 3 dias após essa solicitação, e irá indicar o nome e a qualificação, tanto do exequente como do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data em que decorreu em branco o prazo para o pagamento voluntário. Então, nesse caso, transitar em julgado a sentença, decorrido em branco o prazo para o pagamento voluntário, que é de 15 dias, o credor poderá requerer uma certidão de inteiro teor daquela sentença para que se efetive o protesto junto ao cartório de registro. Aliás, registro de protesto, né? No cartório de protesto, propriamente dito. Pessoal, existe uma discussão aí, séria, de impugnação do cumprimento de sentença, ou mesmo existe uma ação rescisória que foi proposta pelo executado em relação àquele título. No caso de impugnação ao cumprimento de sentença, isso não obsta absolutamente nada no que diz respeito à possibilidade de protesto, salvo se, nessa situação, o devedor tiver obtido efeito suspensivo, ou seja, o juiz conferiu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença e, naquela situação de efeito suspensivo, ele suspendeu todos os efeitos daquele cumprimento de sentença. Aí esse protesto automaticamente também fica suspenso. Se não foi esse o caso, o simples fato do devedor ter ingressado com o cumprimento de sentença não obsta que haja o devido protesto da sentença junto ao cartório competente. No caso de ação rescisória, a existência da ação rescisória possibilita ao credor, ao devedor, melhor dizendo, nesse caso, ao autor da ação rescisória, solicitar uma certidão de inteiro teor para fazer constar junto ao cartório de protesto a existência da discussão daquele processo, daquela dívida, junto ao Tribunal de Justiça em sede de ação rescisória. Então, o protesto segue, mas vai ter lá uma ressalva no que diz respeito à discussão pela via da ação rescisória. Uma vez comprovada a satisfação integral da obrigação, o que tem que ser feito com o protesto? Tem que ser retirado. O executado deve requerer que o protesto será cancelado aí pelo juiz, determinação judicial, mediante um ofício a ser expedido pelo cartório, pela serventia judicial, no prazo de até 3 dias, contado da data do protocolo do requerimento. Então, a parte vai solicitar e, nessa situação, o juiz vai determinar e vai ser expedido aí no prazo de 3 dias para que seja dado baixa, para que seja cancelado aquele protesto. Isso se aplica, pessoal, esse prazo de 3 dias, na prática, muito difícil. Nós temos aí a observância desse prazo de 3 dias para esse ato, tá bom? Mas o protesto ele pode ser efetivado quando transitou em julgado a sentença e decorreu o curso do prazo para pagamento voluntário sem o efetivo pagamento. A hipótese autorizada
pelo artigo 517 do Código de Processo Civil. Pessoal, questões relativas à validade do procedimento do cumprimento de sentença, ou seja, houve uma irregularidade procedimental. Ou, eventualmente, nós temos aí uma situação de um ato executivo que foi inválido, ou seja, não obedeceu à forma prescrita em lei. Todas essas questões, pessoal, elas podem ser discutidas nos mesmos autos através de petição por parte do executado. Quer dizer, o credor inseriu lá uma multa que não está prevista no título executivo e nem está prevista no ordenamento jurídico. Aí nós temos aí uma questão que pode ser discutida nos próprios autos, se tratar de uma matéria de ordem pública, uma questão relativa ao procedimento. Essa multa somente é devida e se devida quando prevista na legislação e depois esgotado o prazo para cumprimento voluntário. Então, a hipótese aí que se pode discutir o procedimento, a validade do procedimento. Um ato executivo foi feito, por exemplo, uma penhora indevida, uma penhora relativa a salário, pode ser discutido mediante simples petição nos próprios autos. Nesse caso aí, será efetivamente decidido pelo magistrado nos mesmos autos. Eu vejo aqui duas perguntas. E para protestar, qual tempo? Pode ser protestado depois que houve aí, né, o decurso do prazo de pagamento, né, e antes o trânsito em julgado. E esse protesto ele vai ser válido aí enquanto o título tiver aptidão. Se não tiver prescrição, se não tiver prescrito o título, enquanto não for extinto o cumprimento de sentença, esse protesto aí ele vai continuar produzindo os seus respectivos efeitos. Aí a pergunta da Aline, cabe protesto no cumprimento de sentença provisória? A resposta é negativa, não cabe, porque um dos requisitos para o protesto é que haja o trânsito em julgado. Além do trânsito em julgado, tenha decorrido em autos o prazo do devedor para satisfazer voluntariamente a obrigação. Respondido? Ok? No caso da execução, o instrumento é somente de embargos. No caso da execução, o instrumento de defesa, deve ser isso, a pergunta do Humberto. Nós vamos avançar em relação a isso, mas a defesa do executado é os embargos, no caso da execução do título executivo extrajudicial. Porém, podem ter outras formas de defesa, via petição autônoma, a depender da situação. Se for situação dessa de penhora falecada, essa discussão via petição interlocutória autônoma, ou através da chamada exceção de pré-executividade. Eu já tive a oportunidade de apresentar anteriormente algumas digressões para os senhores. Vamos encerrar essa primeira parte, para a gente poder fazer um resumo. Todas as disposições relativas ao cumprimento provisório ou definitivo de sentença e à liquidação vão se aplicar no que couber ao cumprimento de decisões que concedem tutela provisória. O que acontece na prática, pessoal? O juiz deferiu a tutela provisória. A tutela provisória, ela tem que ser cumprida imediatamente. Tendo que ser cumprida imediatamente e o devedor não satisfazendo aquela pretensão, cabe o quê? Cumprimento de sentença. Então, essas disposições referentes ao cumprimento de sentença, seja ele definitivo, seja ele provisório, serão aplicadas aí às decisões que concederem tutela provisória, uma antecipação dos efeitos de tutela, uma tutela de natureza cautelar. Em todos esses casos, pessoal, nós temos aí uma situação que, obviamente, vai se aplicar o procedimento referente às regras de cumprimento provisório ou definitivo, ou ainda de liquidação de sentença. A Aline pede para explicar novamente o parágrafo 1º do artigo 517 do Código de Processo Civil.
que diz lá o artigo 517 em seu parágrafo 1º? Fala: para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. É essa certidão, pessoal. Essa certidão, ela é expedida pelo cartório, né? Que ela deve ser formulada de acordo com o parágrafo 2º, e nessas circunstâncias deve ser levado até o cartório de protesto para que haja a abertura do devido protesto. O parágrafo 3º, ele fala a respeito da ação rescisória. Já existe lá um protesto que foi feito, a gente falou do devedor. O devedor manejou uma rescisória contra o título judicial que deu ensejo àquele cumprimento de sentença. O fato dele ter ingressado com essa ação rescisória possibilita a ele pedir para constar lá no cartório de protesto que ele propôs a ação rescisória. Ou seja, embora exista em desfavor dele o cumprimento de sentença, existe uma ação rescisória discutindo algo relacionado àquele cumprimento de sentença. É como se fosse uma informação abonativa para o devedor. Eu devo, mas eu estou discutindo. É basicamente isso. Isso cabe na hipótese de ação rescisória. Por que não cabe na hipótese de impugnação? Porque o fato de existir a impugnação, por si só, não tem efeito suspensivo, não há disposição legal pertinente a isso. Salvo se houver atribuição de efeito suspensivo à impugnação. Aí todos os efeitos do cumprimento de sentença ficam sobrestados até que o juiz venha a julgar aquela impugnação ao cumprimento de sentença. Alguma dúvida, meus amigos? Eu fui claro? Nós temos mais indagações aí em relação a esse ponto ou podemos fazer o resumo? Vamos então fazer o resumo, antes, porém, eu dou uma... Resuminho, pessoal. Papo entre nós. Todos estão prestando atenção? Vamos aqui olhar para a câmera. Resumindo, esse resumo aqui, nós vamos falar tudo, ok? Tudo de uma forma mais ágil, de uma forma mais rápida, que nós observamos agora nessa primeira parte da aula. Cumprimento de sentença vai seguir as regras específicas do cumprimento de sentença previstas no Código de Processo Civil. Aplica-se supletivamente e no que couber as regras pertinentes ao processo de execução. Então, sempre que as regras do cumprimento de sentença não deliberarem sobre determinado tema, nós vamos lá nas regras gerais da execução. É o caso, por exemplo, da penhora, da avaliação, do leilão. Essas regras elas não estão expressas no cumprimento de sentença propriamente dito. Segundo ponto, cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo, sempre se faz a requerimento do exequente. O que significa dizer? Ele não se inicia de ofício. Não é possível ao juiz de ofício iniciar o cumprimento de sentença. Tem que existir o requerimento do credor. Uma vez requestado pelo credor o cumprimento de sentença com observância dos requisitos legais que nós iremos daqui a pouco trabalhar, vai ter que ocorrer a intimação do devedor. Essa intimação do devedor pode ocorrer de 4 formas. Primeiro, o diário da Justiça Eletrônica na pessoa do advogado devidamente constituído nos autos. Segundo, por carta com aviso de recebimento. A carta com aviso de recebimento ocorre em 2 hipóteses: quando o devedor é representado pela Defensoria Pública ou quando ele efetivamente não tiver procurador constituído nos autos, ou seja, ele não teve advogado constituído nos autos. Terceira hipótese, por meio eletrônico, quando devidamente cadastrado para tal fim, e superadas as hipóteses anteriores. E, por fim, por edital, quando citado por edital no processo de conhecimento, ele não compareceu, se tornou rebelde, deve ser publicado um novo edital na fase de cumprimento de sentença, para que ele seja cientificado para cumprir ou julgar. O devedor,
a parte, o sujeito processual, como dever de cooperação, deve sempre manter atualizados os endereços para recebimento das respectivas intimações. Se eventualmente for uma intimação para o endereço e voltar com a informação de que o intimando se mudou, sem informar esse endereço no processo, o que vai acontecer? Vai se considerar válida aquela intimação. Então, nesse caso, pessoal, muito cuidado. O advogado, nós operadores de direito, temos sempre que exigir dos nossos clientes a atualização do endereço. É importante que isso se faça no contrato para evitar qualquer tipo de prejuízo. Outro ponto, sentença transitou em julgado, passou mais de um ano, sem que o exequente tenha manifestado, solicitado o cumprimento de sentença. Nessa hipótese, independentemente se tem ou não advogado constituído nos autos, é necessário que haja a expedição de carta de intimação para o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença não pode ser promovido em face do fiador que não participou do processo de conhecimento. Isso porque nós teremos aí uma ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Falamos aí a respeito de todos os títulos executivos judiciais, que estão expostos lá no artigo 515 do Código de Processo Civil. Falamos também a respeito da competência para o cumprimento de sentença. Quando nós temos aí uma causa originária no tribunal, competência para o cumprimento de sentença no tribunal. Quando nós temos aí uma causa em primeiro grau de jurisdição, o juiz que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Quando nós temos aí um processo de natureza, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, uma sentença arbitral, uma sentença estrangeira, nós temos aí a justiça de primeiro grau, estadual, com exceção da sentença estrangeira, que a competência será do primeiro grau da justiça federal. Observação importante, a possibilidade do chamado foro shopping, quando o exequente escolhe o domicílio do devedor ou do local onde os bens se acham situados para que o cumprimento de sentença lá tramite, facilitando os atos de expropriação. Essa hipótese está prevista lá no parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil. Falamos também do protesto da sentença. O protesto da sentença se dá através de um cartório de protesto, o mesmo para outros títulos de uma forma geral. Como que se pode protestar a sentença? Transitou em julgado a sentença e decorreu o prazo para cumprimento voluntário, há margem para a efetivação do protesto. Vai ser solicitado uma certidão de interteor da decisão, o cartório irá fornecer essa certidão no prazo de 3 dias, indicando ali o nome, a qualificação das partes, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo de cumprimento voluntário. Vai ser levado a protesto, o devedor vai ser cientificado da existência daquele protesto, não pagando o protesto vai ser implementado. Nessas circunstâncias, pagou-se a dívida, o devedor informa ao juiz, no prazo de 3 dias, o nome dele tem que ser retirado do protesto. Se não pagou a dívida, vai ficar lá até a extinção do processo, por qualquer que seja o motivo. Se tiver proposto a ação rescisória, cabe a solicitação de certidão para que averbe naquele protesto a existência de uma ação rescisória. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos? Questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença ou dos atos executivos podem ser arguídas nos autos, independentemente de impugnação ao cumprimento de sentença. Isso é, pode ser efetivado por meio de mera petição interlocutória. Mera petição interlocutória. E, por fim, nós falamos hoje a respeito das regras referentes às decisões que concederem tutela provisória. Sempre que houver necessidade de incumprimento dessa decisão, vai se aplicar as regras de cumprimento provisório, definitivo ou a liquidação, no que couber para o cumprimento dessas decisões de tutela. Eu vou aqui compartilhar com vocês uma tela para que os senhores possam ter uma concepção de como que funciona na prática uma questão de tutela provisória e como que ela se dá efetivamente aqui no seu cumprimento, se for o caso. Vamos colocar aqui, vamos compartilhar a tela. Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui primeiro
Isso é um processo que tramita em segredo de justiça. Eu vou sonegar aqui com vocês informações das partes, né? Vocês não têm acesso às partes propriamente ditas. Então, ação que nós propusemos agora recentemente, nessa época de pandemia, tivemos aqui uma decisão liminar. Então, preservar aqui o nome das partes, vou aumentar um pouquinho a fonte. E vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam verificar. E aí, nesse sentido, a gente vai falar a respeito da possibilidade do cumprimento. Como se dá aqui o cumprimento dessa decisão. Aqui, pessoal, nós temos um pedido de tutela de urgência relativamente a uma situação de divórcio, certo? Nesse caso específico aqui, nós fizemos vários pedidos. O primeiro deles foi o afastamento do lar e a separação de corpos. O juiz deferiu aqui a separação de corpos. E deferiu o afastamento, mas deferiu a separação de corpos e deferiu também a disponibilidade do imóvel. Então, nesse caso, como que é feita a questão da indisponibilidade do imóvel para que seja efetivada essa tutela? Isso aqui é fácil. Vai ser expedido um ofício para o cartório de registro de imóveis. Com esse ofício, o cartório vai averbar na matrícula imobiliária essa situação. Não há necessidade de aplicação de nenhuma daquelas regras que nós acabamos de estudar. No que diz respeito à separação de corpos, aqui também não há necessidade de expedição de nenhum documento, porque essa decisão ela é autossuficiente, ou seja, o juiz apenas determina a separação de corpos, suspende-se aqui os deveres conjugais e também, diante dessa situação, se fixa um marco para a interrupção do regime patrimonial de bens. Fizemos um pedido aqui no que diz respeito à manutenção de posse em relação a um dos veículos que estavam em poder da autora. O juiz deferiu aqui a manutenção de posse. Nesse caso, há necessidade de expedir algum documento? Pode expedir apenas um mandado de manutenção de posse, né, para que ela possa ter em suas mãos esse documento, caso haja algum tipo de molestação em relação à sua posse. Mas, na prática, nem é necessário a expedição desse documento. Aqui, em relação aos alimentos compensatórios. Os alimentos compensatórios devidos ao cônjuge foram fixados aqui. Os alimentos compensatórios no valor de 3 salários mínimos. E foram fixados os alimentos provisórios aos filhos no valor de 4 salários mínimos. Ao todo, 7 salários mínimos. Nesse caso, pessoal, nós temos aqui uma decisão liminar. Nós não temos uma sentença aqui de cunho condenatório. Não havendo pagamento, o que você vai fazer? O cumprimento dessa decisão. Seria a execução dos alimentos. Ah, professor, mas não transitou em julgado. Nesse caso, não precisa do trânsito em julgado. Os alimentos provisórios são executáveis. Ou seja, não havendo pagamento, é possível que haja a sua execução, o seu cumprimento de decisão. E aqui, todas essas regras que constam lá no Código de Processo Civil, elas serão aplicáveis para esse cumprimento. No caso da pensão alimentícia propriamente dita, nós temos aqui regras específicas, tá? Que constam em relação a elas. Guarda compartilhada. Aqui também o juiz estabeleceu a guarda de regime de convivência, como foi solicitado na petição inicial. Solicitamos aqui pesquisas em relação ao patrimônio, né? Aplicações financeiras, contas, declaração de imposto de renda, veículos, tudo isso foi determinado. Essas providências aqui, pessoal, elas são realizadas todas eletronicamente, então não há necessidade do cumprimento propriamente dito. Então, aqui na prática, nessa situação, o que nós temos? Em todos esses casos, com exceção dos alimentos, não há necessidade de nenhuma movimentação por parte da credora. Apenas para os alimentos, se não houver pagamento,
ela poderá tomar aí o cumprimento, entre aspas, de sentença, para que seja satisfeito o seu direito sonegado ali pela a parte contrária que não cumpriu a decisão judicial a tempo e modo. Ok, meus amigos? Alguma dúvida? Estamos tranquilos? Vamos fazer o nosso intervalo, né? Já deu tempo. Daqui a pouco a gente volta para a nossa segunda parte da nossa aula. Um abraço, saudações e até mais.